Graça e a paz do Senhor para os irmãos, amém? Quero avisar que este carequinha não sou eu, tá? Não sei, acho que parece um pouquinho mais com o pastor Paulo Romeiro, né? Mas, brincadeiras à parte, que Deus abençoe a todos, a todas. Obrigado por estarem aqui, bondosamente nos ouvindo mais uma vez. Eu quero agradecer especialmente ao pastor Paulo Romeiro pela gentileza do convite. Estivemos aqui há um tempo atrás falando sobre as traduções. 2016, nós abrimos com Carlos Vailate e estamos fechando com ele. Misericórdia, hein? Tá vendo? Eu não sei se é uma coisa muito boa não, mas espero que sim, né? Opa, glória a Deus, amém, amém. Isso é pura graça e misericórdia de Deus, amém? Isso, realmente tem uma pessoa que merece todos os méritos por causa disso, que é o Senhor Jesus, amém? E também o pastor Paulo Romeiro, que graciosamente, pela sua generosidade e bondade, nos chamou. Talvez um pouco de dose de loucura também, né? Poderíamos aqui acrescentar. Mas, queridos, nós, como vocês já perceberam de forma muito clara, o nosso intuito nesta noite, nesta uma hora e pouco, é falar sobre a interpretação de Romanos 9 a partir da perspectiva de Jacó Armínio. Este livro que está aqui, também tem uma copiazinha dele aqui, um exemplar, né? Ele está sendo vendido ali na frente, depois para as pessoas que se interessarem, podem obter maiores informações ali com minha esposa, com algumas outras pessoas que estão ali, né? Mas permitam-me falar rapidamente sobre o livro, e na verdade falarei bastante sobre o livro hoje, e depois nós vamos entrar em alguns detalhes sobre a interpretação de Romanos 9 a partir da perspectiva de Armínio. Mas este livro, meus queridos, é uma obra que ela é datada, na verdade, de 1593, faz um pouquinho de tempo, né? Portanto, estamos falando ali do século XVI, já temos mais de 400 anos. É uma obra que originalmente foi escrita em latim, foi publicada póstumamente após a morte de Armínio. Armínio morre em 1609, depois nós vamos traçar aqui uma breve biografia de Armínio, de Jacó Armínio, até mesmo para explicarmos para os irmãos, para aqueles que porventura não o conheçam, um pouquinho da sua vida, da sua biografia, mas é uma obra que foi escrita originalmente em latim, foi traduzida depois em 1853 para o inglês por W.R. Bagnall, e a nossa tradução, nós acabamos fazendo uma tradução da obra em inglês, mas incluímos nas notas de rodapé várias notas de expressões ou termos de Armínio que aparecem em latim também, a fim de enriquecer mais ainda toda a questão presente na interpretação de Romanos 9, tá? Então, e essa obra é na verdade uma carta, que vocês depois verificarão, tem 96 páginas, é uma carta que Jacó Armínio, o teólogo holandês Jacó Armínio, cuja gravura está aqui diante de vocês, ele escreveu para um amigo seu ministro da região da Frísia, que corresponde hoje à região dos Países Baixos, e ele escreve esta carta se alegrando com este ministro frísio pelas semelhanças no pensamento que havia entre Armínio e esse outro teólogo, ministro também da igreja frísia. E ele escreve para ele essa carta dizendo: olha, eu li a sua análise de Romanos 9 e fiquei muito feliz porque há muitas semelhanças entre aquilo que eu entendo da interpretação escriturística de Romanos 9, especialmente dos versículos 1 a 23. E ele então escreve essa carta congratulando este ministro frísio, e nessa escrita ele acaba expondo o seu pensamento geral sobre como ele interpreta esta importante passagem, nada controvertida das Escrituras, né? Então, de uma forma bem resumida, absolutamente resumida, depois maiores detalhes estão ali presentes no livro, né? Eu escrevi tanto a apresentação quanto elaborei a tradução e as notas de rodapé. Não incluí tantas notas como poderia, a fim de tentar deixar Armínio falar o máximo possível, né? Eu deixei que ele mesmo falasse, já que o pensamento é dele, e também para não criar o absurdo de traduzir um livro cujas notas fossem maiores ou mais densas do que o próprio corpus escriturístico do pensamento de Jacó Armínio, tá? Mas por que Armínio escreve essa carta? Ele escreve
dentre os vários motivos, para criticar o pensamento calvinista supralapsariano de Romanos 9. E já vou explicar daqui a pouco para vocês o que quer dizer esse palavrão, né? Supralapsarianismo. Nós colocamos aqui uma tabela para explicarmos um pouco mais detalhadamente. Então, Armínio, ele critica essa interpretação que é chamada hoje de hipercalvinismo ou calvinismo rígido. Ele a critica com veemência e ele critica inclusive o seu professor, que fora seu professor de dogmática e exegese, Teodoro de Beza, que por sua vez foi discípulo, pupilo de Calvino. Calvino, que acabou sendo ali o professor de Teodoro de Beza, influenciou, foi o seu mentor, e Beza, por sua vez, foi um mentor de Armínio. Mas Armínio, ele discorda em muitos termos no que diz respeito à rigidez do viés hermenêutico predestinacionista presente no pensamento de Beza, aquilo que ficou conhecido depois como supralapsarianismo. Então, se depois vocês puderem ler o livro, vocês perceberão que Beza é citado umas 3 ou 4 vezes, Beza e os seus seguidores, de uma forma crítica, porque Armínio o contesta no seu pensamento. Qual é a nossa proposta agora nessa 1 hora e pouco que nós teremos aqui de fala? Primeiramente, nós vamos apresentar uma pequena biografia de Armínio, uma biografia muito curta mesmo, né? Depois nós apresentaremos as principais interpretações. Eu selecionei alguns versículos e alguns comentários de Armínio sobre alguns trechos-chave importantes de Romanos 9. E finalmente eu coloquei de forma comparativa aquilo que Armínio e Calvino entenderam sobre certos trechos de Romanos 9. Tá? Então, uma mini biografia de Armínio, a compreensão de alguns versículos-chave de Romanos 9 por parte de Armínio, e finalmente, espero que tenhamos tempo, um mini comparativo entre a compreensão de Calvino e Armínio sobre o contexto amplo de Romanos 9, especialmente Romanos 9, e alguma coisinha que envolve, por exemplo, Romanos 8, 29, um texto nada polêmico, que fala sobre a presciência e a predestinação. Tá? Espero que dê tempo para nós trabalharmos estes assuntos aqui rapidamente. Lembrando que, talvez, vez por outra, eu possa colocar aqui a minha opinião sobre algumas interpretações, não necessariamente tudo aquilo que Armínio aqui exposa eu irei concordar 100%, mas eu quero aqui compartilhar com vocês o pensamento deste importante teólogo holandês sobre a interpretação deste que é um dos textos, um dos capítulos mais importantes das Escrituras Sagradas, ok? Por favor. Ok, então aqui nós temos uma pequena parte já da biografia de Armínio. Armínio, ele nasce entre 1559 e 1560, muitos na verdade colocam a sua data de nascimento como 1560, outubro de 1560, aliás, curiosamente, Armínio nasce e morre em outubro, né? Então agora nós estamos comemorando 456 anos aí do seu nascimento, né? E também estamos comemorando agora em outubro também a data da sua morte, do seu falecimento. Carl Banks, que é o seu biógrafo mais importante, mais erudito, mais competente sobre a biografia e a teologia, mas especialmente a biografia de Armínio, ele dirá, com base em cartas de vários descendentes de Armínio, que na verdade ele nasceu em 1559, né? E não 1560. Mas como há essa controvérsia, de propósito eu coloquei entre 1559 e 1560, e ele nasce na cidade holandesa de Oudwater. Depois, obrigado, eu acho que ficou melhor, né? Para vocês também ficou melhor? Maravilha. Então, em 1575, a mãe e os irmãos de Armínio, eles são assassinados naquela que foi conhecida como uma invasão espanhola de Oudwater. Nós sabemos que nessa época a Holanda, ela estava sobre o poder ali hegemônico, político, religioso da Espanha, e os espanhóis, predominantemente, obviamente, católicos, eles invadem ali a Holanda e existe todo um conflito, toda uma guerra, e neste ínterim, infelizmente, a mãe e os irmãos de Armínio, eles são cruelmente assassinados. Quando vamos mais adiante, uma época importante da vida de Armínio, em 1588 ele é ordenado pastor da Igreja Reformada Holandesa, e ele, durante ali o seu pastorado dura cerca de 15 anos, de 1588
a 1603. E curiosamente ele começa o seu ministério pregando sobre Romanos, sobre Epístola aos Romanos. Era costume na época, não é uma característica de Armínio, mas era costume entre os teólogos, ministros, reformados holandeses, começarem as suas prédicas, por exemplo, sobre Romanos. E na verdade investirem muito tempo na explicação de Romanos. Por exemplo, a gente vê, vocês já devem ter talvez lido ou tomado conhecimento, sobre os vários volumes da exposição de Romanos, escrita pelo teólogo puritano, calvinista, David Martin Lloyd Jones. E conta a história que ele pregou sobre Romanos durante 20 anos na sua igreja. Já pensou, pastor Paulo Romero? Durante 20 anos, todo o pessoal vai lá domingo, lá, qual é a pregação? Romanos, Romanos, Romanos e Romanos, né? É claro que Romanos é uma bênção. Eu não sei se eu teria essa coragem, ou esse ímpeto, essa capacidade, porque 20 anos em Romanos, né? Obviamente Romanos é maravilhoso, mas a Bíblia não se resume a Romanos. Mas naquela época, era costume entre teólogos e ministros da igreja reformada, tá? E Armínio, ele não foge a esta regra. Em 1590, ele se casa com Lisbeth Reael, com quem ele tem simplesmente 12 filhos, né? Estava ali rivalizando com Abraão. E 3 destes já morrem precocemente. Naquela época, com toda a deficiência nos problemas higiênicos, questões sanitárias e tudo mais, com toda a deficiência na infraestrutura tecnológica voltada para a medicina e tudo mais, infelizmente, seus filhos acabam morrendo muito cedo. Em 1593, que é o que nos remete a atenção especialmente na noite de hoje, é que ele escreve a sua carta sobre Romanos 9, a Gélios Snecanos, que é o seu amigo ministro da Frísia, que é a região ali dos Países Baixos, cuja reprodução ou tradução pioneira para o português nós temos por meio deste livro que está sendo hoje aí disponibilizado para os irmãos, por favor. Continuando, em 1602, existe uma peste muito grande que acomete muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo morrem na Holanda. E Armínio, curiosamente, ele vai para todos os lugares da Holanda ajudar as pessoas enfermas. Eram pestes ou doenças que eram contagiosas. Ele não se preocupa em ser contaminado com a doença, a preocupação dele é ajudar todas as pessoas, o maior número possível de pessoas, levando-lhes uma palavra de conforto, de carinho, um auxílio. Então nós vemos um traço muito importante na vida de Armínio. Armínio não é um teólogo de gabinete. Ele é um ministro que ele busca viver o cristianismo na prática, né? Ele não se perde em elucubrações teóricas, filosóficas, apartado da realidade social, muitas vezes complicada que o cercava. Não, quando ocorre essa terrível peste, ele se preocupa em ir para todos os cantos da Holanda para ajudar todas as pessoas afligidas pela peste e aos seus familiares também. Em 1603 ele se torna doutor em teologia. Curiosamente, conta-nos a história, Carl Banks, que é o seu maior biógrafo, diz que ele na verdade havia recebido o título de doutor muito antes ainda desta data. Mas Armínio, ele tinha uma mente prodigiosa, era uma pessoa extremamente capaz, erudita, versado em latim, em hebraico, em grego. Ele era um tomista em termos filosóficos, né? Ele mais se alinhava com a filosofia de Tomás de Aquino. Era um leitor assíduo, não somente das obras do próprio Calvino, mas dos pais da igreja, de todos os filósofos e teólogos da Idade Média. E era uma pessoa que tinha uma mente tão prodigiosa que com 20 e poucos anos ali, ou até menos dirão outros historiadores, lhe ofereceram o título de doutor. Só que ele recusou, alegando que era muito jovem para receber aquele título. Então, estudando mais detalhadamente, mais à frente é que ele foi se doutorar em teologia na data específica de 1603. Entre 1603 e 1609, ou seja, 6 anos, ele se torna professor de teologia na Universidade de Leiden, na Holanda. Aqui tem um detalhe importante. Percebam que durante 15 anos, conforme o slide anterior, ele foi ministro da Igreja Reformada Holandesa, mas durante apenas 6 anos é que ele foi professor de teologia na Universidade de Leiden. Armínio foi mais pastor, foi mais ministro do que um teólogo propriamente dito. Não que ele não tivesse todas as condições, como já acabei comentando agora há pouco para os irmãos,
O próprio Teodoro de Beza, quando ele está para assumir o ministério na Igreja Reformada, escreve uma carta de recomendação falando sobre todos os dotes intelectuais e espirituais que Armínio tinha, que lhe conferiam todas as condições para assumir o ministério da Igreja Reformada holandesa, né? Só que ele, por uma opção, ele acabou se devotando mais ao ministério pastoral do que ao ensino da teologia em si. Durante 15 anos ele é pastor, e durante cerca de 6 anos ele é professor de teologia na Universidade de Leiden, na Holanda. Depois, durante 2 anos, 1605, 1606, ele se torna reitor da própria Universidade de Leiden, né? Onde ele começa a organizar e a dirigir todos os trabalhos ali teológicos ou filosóficos de uma forma geral, ele os administra. Em 1608, ele apresenta em Haia o trecho do seu texto, que é um dos mais importantes, que é a sua chamada Declaração de Sentimentos. Esta obra não está junto com Romanos 9, ela é encontrada naquela obra de 3 volumes que a CPAD publicou ano passado, talvez alguns devam ter visto, né? Aqui tem aquela capa azulzinha, amarelinha, verdinha, em 3 volumes da CPAD, você tem ali a sua declaração de sentimentos, que, segundo os estudiosos de Armínio, é a sua obra mais madura e que reflete a teologia num período mais importante da sua vida. Então, normalmente os peritos nos estudos de Armínio vão dizer, se você quiser conhecer o pensamento de Armínio, comece estudando pela declaração de sentimentos, que é a sua obra mais madura, onde ele escreve tendo um grau de maturidade filosófico-teológica mais aprofundado. E aí, nós temos depois a sua morte em 1609, ele morre ali com cerca de 49 anos, morre na cidade de Leiden e morre de tuberculose. Naquela época, a tuberculose dizimava as pessoas de uma forma assustadora, e ele morre ainda antes de completar os seus 50 anos, ou ali na faixa, entre 49 e 50 anos. Depois, em 1610, obviamente pós-mortem, no contexto de Armínio, temos o surgimento da chamada remonstrância, os 5 documentos dos remonstrantes, que eles escrevem, na verdade, como um contraponto do chamado hipercalvinismo, ou calvinismo rígido da sua época, e, finalmente, entre 1618 e 1619, na verdade, de novembro de 1618 até maio de 1619, por volta de 5 meses, de 5 a 6 meses, nós temos o chamado Sínodo de Dort, que ocorre na cidade holandesa de Dordrecht, onde um concílio que Philip Schaff, que é calvinista, ele que é calvinista, irá chamar esse concílio de concílio ultracalvinista, que foi um momento onde os arminianos foram ali expulsos, e as suas ideias foram então, ou as suas teologias foram rechaçadas, eu diria de forma absolutamente unilateral. Então, aqui nós temos um resuminho, um breve resumo daquilo que seria uma biografia de Jacó Armínio. Agora nós queremos entrar em alguns comentários de Armínio sobre Romanos 9. Alguns desses trechos, de uma forma geral, eu acho que nós temos aí tempo, temos. Eu buscarei ler esses comentários e vocês poderão acompanhar, e depois, quando for necessário, nós traremos os nossos comentários sobre as exposições do próprio Armínio no que tange alguns trechos selecionados de Romanos 9. Primeiramente, nós temos aqui uma colocação de Armínio sobre o teor de Romanos 9 como um todo, como Armínio entende Romanos 9, qual é o assunto de Romanos 9. Isso é muito importante, porque normalmente os calvinistas, inclusive os calvinistas da época de Armínio e os calvinistas contemporâneos, via de regra, com raríssimas exceções, os estudiosos ou leigos calvinistas, eles entendem que Romanos 9 é o capítulo que fala sobre a dupla predestinação na Bíblia. Os estudiosos em geral, John Piper, vamos citar aqui alguns calvinistas, né? John Piper, R.C. Sproul, MacGregor Wright e tantos outros, eles vão dizer que o capítulo da dupla predestinação nas Escrituras é Romanos 9. Armínio, ele contesta este pensamento com forte veemência, com muito ímpeto, e ele diz o seguinte: não, o assunto de Romanos 9 é o mesmo de todos os 16 capítulos da Epístola aos Romanos, que envolve a ideia de que o justo
ele só se torna justo ou é justificado pela fé. Este é o assunto. As pessoas são justificadas pela fé em Cristo. E aí, a partir desse tipo de pressuposto que Armínio vê em toda a epístola aos Romanos, é que ele irá construir a sua interpretação ou a sua exegese deste importante capítulo. E aí, qual é o assunto de Romanos 9? Vamos ver o que o próprio Armínio nos responde. Ele diz, as aspas estão todas ali citadas dele mesmo, sempre que os textos em vermelho estiverem ali, estamos apenas dando o nosso grifo para enfatizarmos um importante aspecto do pensamento dele. Então Armínio diz, abre aspas, o apóstolo Paulo trata ali, ou seja, em Romanos 9, do decreto pelo qual Deus decidiu justificar e salvar aqueles que seriam herdeiros da justiça e da salvação, não por obras, mas pela fé em Cristo. E aí ele continua, agora com um jeitinho, né, com luva de pelica, ele critica o supralapsarianismo da sua época. Entenda-se o calvinismo do próprio Calvino, de Beza e de todos os calvinistas na sua época. Olha o que ele diz. Romanos 9 não trata do decreto pelo qual ele, Deus, decidiu salvar estes ou aqueles. Esses daqui eu vou salvar, aqueles eu vou rejeitar. E condenar outros. Ou aquele pelo qual ele decidiu dar fé a alguns e retê-la de outros. E isto poderia ser mais facilmente demonstrado com base na passagem propriamente dita e todo o contexto. Então qual é a lógica de Armínio? Ele está dizendo, nós não podemos isolar Romanos 9 de toda a epístola, porque a epístola começa desde Romanos capítulo 1, o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentil, do grego. Romanos capítulo 4, ele vai dizer, toda a tônica da epístola aos Romanos diz que o justo é justificado pela fé, não por uma eleição incondicional, onde Deus, aí o acréscimo é meu, arbitrariamente, desde a eternidade passada diz, não, eu quero que a minoria da humanidade vá para o céu e a maioria esmagadora vá para o inferno. Armínio diz, não é este o assunto que está em pauta em Romanos capítulo 9. E aí depois ele vai explicar com maiores detalhes porque ele não entende isso, né? E lembrando que até o fim, nós buscaremos, até o término da nossa fala, buscaremos colocar lado a lado os pensamentos de Calvino e Armínio sobre alguns textos bíblicos. Aí nós vamos ver a tamanha discrepância na interpretação. Por que eu digo isso? Porque é muito comum, vira e mexe eu escuto, ouço algum estudioso falar, peraí, Armínio era calvinista. Essa declaração, dizer que Armínio é calvinista, por si só, já dá ensejo a uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Essa única declaração. Porque Armínio, como um teólogo e um ministro reformado, ele se adequa a muitos pressupostos da igreja reformada. Entenda-se, calvinistas. Claro. Por exemplo, eu conversava até agora há pouco com o pastor Paulo Romero, agradavelmente tomávamos um café e conversávamos a respeito. Armínio, por exemplo, ele era pedobatista, ele aceitava o batismo de crianças, eu não aceito de jeito nenhum. O pastor Paulo Romero parece que não também, quer dizer, a maioria esmagadora das igrejas não, ele aceitava, né? Armínio, ele via que a igreja era o novo Israel. Eu não vejo de jeito nenhum. Para mim, Israel é Israel, a igreja é a igreja. Mas enfim, em termos soteriológicos, é que nós veremos que Armínio, ele destoa bastante do calvinismo da sua época. Não quer dizer que ele não se adequasse ou concordasse com outros pressupostos da reforma protestante. É claro que ele concordava, mas em termos soteriológicos, ele é bem distinto, ou está bem distante desses tipos de pensamentos. E aí, por favor, agora sim que isso aqui já merece um tratamento bem detalhado. Quando a gente fala de supralapsarianismo, infralapsarianismo, o que quer dizer esses palavrões? Não estou falando em línguas, viu? Antes que alguém pense, né? Não estou falando em línguas. Mas se estiver, o pastor Paulo Romero, eu sei que ele tem o dom da interpretação, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que quer dizer supralapsarianismo. O termo supra, o prefixo supra, ele quer dizer acima ou antes de, a expressão obviamente é latina, né?
quer dizer acima ou antes de. E lapsarianismo vem de lapsus. Lapsus em latim quer dizer queda. Em outras palavras, o que ensina o supralapsarianismo, né? Que antes da queda, percebam que a queda aparece aqui no ponto 3, na primeira coluna à esquerda. Antes da queda, Deus resolveu predestinar alguns indivíduos à vida eterna e outros à condenação eterna, sem considerá-los em seus pecados, ou sem considerar se eles responderiam com uma atitude de fé ou de incredulidade ao Evangelho. Deus não os considera como seres criados. Daí a crítica que é feita de Armínio, porque se você entender o supralapsarianismo dessa forma, ele é absolutamente arbitrário. E eu concordo com Armínio 100%, quer dizer, o sujeito não tinha nem nascido, Deus não levou em conta nem a sua presciência, porque para Calvino, por exemplo, não existe presciência pura. Tudo que Deus prevê, Ele determina. Ele não olha passivamente para a história. Aquilo que Ele vê, Ele já prevê, porque Ele mesmo colocou lá na frente. Quer dizer, se nós chegarmos às últimas conclusões desse pensamento, Deus inevitável e inexoravelmente será visto como autor do mal e do pecado. Então, o caráter de Deus é algo muito caro, muito importante para Armínio. E por isso que Armínio fala, não, eu não posso aceitar o supralapsarianismo. Mas entendam, supralapsarianismo vai dizer que Deus, antes da queda do homem, Ele já predestinou algumas pessoas incondicionalmente para a salvação e outras para a condenação. Daqui a pouco eu vou explicar os pontos. O infralapsarianismo, ao contrário, infra quer dizer antes ou abaixo, né? Na verdade aqui o sentido é de antes, e lapsus, mais uma vez, queda. Em outras palavras, a coluna do meio, Deus, Ele resolve, antes de predestinar os indivíduos, Ele primeiro resolve, Ele cria e depois é que Ele permite a queda. Ou seja, a queda do homem no pecado, ela ocorre antes da predestinação. Ou seja, quando Deus predestina alguns para a salvação ou para a condenação, o homem já existe em pecado. Só que no segundo ponto do infralapsarianismo, há alguns que colocam, em vez de permitir a queda, eu coloquei de propósito de vermelho, alguns colocam ordenar a queda. Tá? Essa é uma questão também importante. Feitas estas observações bem breves, bem resumidas, vejamos o que cada um dos pontos diz. Então, o supralapsarianismo, a ordem dos decretos de Deus, né? Tanto no calvinismo quanto no arminianismo, Deus, ao criar o mundo e ao fazer todas as coisas, ele decreta, né? Ele estabelece um decreto onde Ele vai fazer todas as coisas que estão presentes no mundo. E de acordo com a concepção calvinista, infralapsariana ou o arminianismo, há uma ordem distinta para estes decretos, a ordem lógica, de acordo com a criação ou estabelecimento divino de todas as coisas. O que diz o supralapsarianismo? Que é especialmente o que Armínio condena nessa obra, uma análise de Romanos 9. O que diz? Primeiro, Deus decide decretar, predestinar alguns indivíduos à vida eterna e outros à condenação eterna, sem antes tê-los criado. Veja só, a criação só vem no ponto 2. E sem que eles fossem pecadores. Ou seja, Deus desde a eternidade não levou em consideração nada e ninguém e simplesmente falou, eu vou criar uma turma pequena para o céu e uma turma infinitamente maior para ir para o inferno. Deus é Deus, Ele é soberano, ninguém contesta a sua vontade e acabou. Essa é a visão do supralapsarianismo. Depois disso, Deus decide criar o mundo, o universo, enfim, todas as coisas. Em terceiro lugar, Deus decide ordenar a queda. Esse ponto é importante. No supralapsarianismo, assim como no infralapsarianismo em geral, mas isso é mais forte no supralapsarianismo, Deus não prevê apenas a queda do homem no pecado, Ele decreta e deseja que ela ocorra. Deus ele não estava vendo, olha, dei livre-arbítrio para Adão e Eva e eu prevejo que eles pecarão. Não, Deus não somente prevê, mas deseja ativamente e contribui para que Adão e Eva caiam em pecado. E aí é o que é o mais terrível. Mas Deus não tem culpa nenhuma. Adão e Eva são totalmente culpados pelos seus pecados. Deus ordena, eles obedecem, mas a culpa é deles e Deus não tem culpa nenhuma. Esse é o supralapsarianismo, né? Percebam que a lógica, né? Claro, o supralapsarianismo ele segue um viés filosófico compatibilista,
que aceita tanto a ideia da soberania divina quanto a ideia da liberdade humana, e essas coisas não são contraditórias ou mutuamente excludentes. Mas enfim, vamos lá. Depois da ordenança da queda, quarto ponto, apontar Cristo como fundamento da salvação para redimir os eleitos. Quinto, prover os meios da salvação, o Espírito Santo, a regeneração, o arrependimento, a fé e tudo mais. Isso vem em último lugar. Por que Armínio critica? Um dos motivos pelos quais ele critica o supralapsarianismo. Percebam que Cristo ele vai aparecer aqui no final, como fundamento da salvação. Quer dizer, na cabeça de Armínio, e eu aqui concordo com ele totalmente, no supralapsarianismo, as pessoas não são salvas pela morte de Cristo. Elas são salvas por um decreto incondicional, quer dizer, não há justificação pela fé. Há uma justificação pela predestinação incondicional, ou eu acrescentaria, a predestinação arbitrária. Então não existe justificação pela fé, coisa nenhuma. A pessoa é justificada por um decreto arbitrário desde a eternidade passada. Se ela vai crer ou não, né, é algo que é secundário. A cruz de Cristo acaba sendo algo secundário, e isso preocupa Armínio. Armínio não aceita que a morte de Jesus tem um papel secundário, ela é algo central na salvação. Só que a maneira como o supralapsarianismo ele é criado ou sistematizado leva a esse tipo de interpretação. E Armínio diz, eu não posso concordar com isso de jeito nenhum. E cá entre nós, eu particularmente concordo com ele em 100%. No infralapsarianismo nós temos uma pequena mudança. Deus primeiro ele cria o mundo. Em segundo lugar, ele decreta permitir a queda. Algumas versões de infralapsarianismo trazem ordenar a queda, né? Então não é só uma permissão passiva. Deus ordena, ele deseja a queda do homem no pecado. Mas Deus não tem culpa nenhuma. A culpa é de Adão. Ele deseja, mas a culpa é de Adão, não é dele. Tem o mesmo problema. Em algumas variações do infralapsarianismo, há o mesmo problema que ocorre no supralapsarianismo. Depois de permitir a queda ou ordenar, de acordo com algumas versões, Deus decreta predestinar alguns indivíduos caídos. Aqui já tem a diferença. No supralapsarianismo, esses indivíduos não foram nem criados, e Deus já escolhe, esses vão para o céu, esses vão para o inferno. No infra, não, existe já, toda a humanidade é caída. Dessa massa toda caída, Deus escolhe. Um percentual menor vai para o céu, o percentual esmagador maior vai para o inferno. Aí nós temos um detalhezinho. Em quarto lugar, apontar Cristo como fundamento da salvação para redimir os eleitos. E quinto, prover os meios da salvação. De novo, Espírito Santo, regeneração, arrependimento, fé, tudo que é importante para a salvação. No arminianismo, percebam que a Ordo Salutis é distinta e tem 2 pontos até a mais. A lógica da sistemática da Ordo Decretorum, ou seja, a ordem dos decretos divinos no arminianismo. Primeiro, Deus decide criar a humanidade, tá? É essa a visão de Armínio. Segundo, Deus decide permitir a queda. Nunca, jamais, em hipótese alguma, Armínio diz que Deus ele decreta ativamente ou ele deseja a queda. Aliás, nós vamos ver isso num dos trechos do comentário dele de Romanos. Ele não aceita a ideia de que Deus ordena ou pré-ordena a queda. Deus permite a queda. Ao criar seres livres, esses seres livres podem cometer o pecado, ir para o lado do mal. E ao fazerem-no, caem em pecado. Tá? Terceiro, olha a importância que Armínio dá para Cristo. Ele o coloca lá no início. O terceiro decreto, já que Deus ele permite a queda, no terceiro ponto ele já tem o remédio para a queda, que é apontar Cristo como fundamento da eleição dos redimidos. E aqui entenda-se, como nós bem sabemos, e se talvez nem todos saibam, podemos descobrir isso agora, para Armínio, Jesus ele morre por todos e cada um dos homens. Ele não morre pelos eleitos apenas. Ele morre por toda a humanidade pecadora, toda sem exceção. Não é sem distinção, como diz o calvinismo, é sem exceção. Todos. Quarto lugar, Deus decreta salvar em Cristo o grupo dos crentes penitentes e condenar os descrentes. Então percebe que Armínio busca equilibrar na balança a ideia da justiça. Deus não pode ser arbitrário. Este vai para o céu, este vai para o inferno. Não, quem vai para o céu? Aqueles que pela graça creram em Cristo e por esta mesma graça permaneceram crendo em Cristo até o fim. Estes então são salvos. Quem são os condenados? Aqueles que apesar da graça trabalhar em suas vidas, resistiram a ela no início e
continuaram a persistir em negar a graça até o final de suas vidas. Estes é que são condenados. Então não há aquela coisa meio arbitrária como há no ponto de vista supralapsariano, ou no infra também, eu diria. Em quinto lugar, Deus decreta prover os meios da salvação, o Espírito Santo, tudo que a gente comentou. E em sexto lugar, Deus decreta salvar ou condenar indivíduos. Perceba que no item 4 é o grupo. A gente vai entender daqui a pouco o porquê do grupo, né? E em sexto lugar, salvar ou condenar indivíduos pré-conhecidos como crentes ou incrédulos. A salvação no arminianismo, ela se dá com base na presciência divina. E isso não é uma inovação de Armínio. Jerônimo, o Agostinho Jovem e vários pais da igreja entenderam no período entre o ano 100 até o ano 650, que é o chamado período aproximado da patrística, daqueles teólogos ou bispos que sucedem os apóstolos, grande parte dos expoentes exegetas do texto de Romanos 8, 29, que diz: aos que dantes conheceu, a estes predestinou, entendem que o fundamento ali da salvação é a presciência divina. Então Armínio não está inventando moda, ele está seguindo uma tradição de longuíssima data que vem antes dele, tá? Por favor. Agora vamos ver alguns outros detalhes. Eu vou tentar, acho que correr um pouquinho, que agora que eu estou vendo ali que acho que eu preparei coisas demais, mas vamos lá. Bom, a salvação baseada na presciência da fé. Vejamos o que diz aqui o texto. Estamos citando aqui Armínio, tá? Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. Até aí parece muito calvinista, né? Calma, devagar, é só continuar a ler o texto. Este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, algo que Calvino jamais admitiria. Jamais, nem Calvino, nem os calvinistas, nem o Sino de Dort, nenhum calvinista sério admite isso. Então para você ver que Calvino, ou Armínio melhor dizendo, não é tão calvinista como alguns querem, né? Este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual ele, Deus, sabe desde toda a eternidade que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva ou preveniente, uma graça que vem antes, creriam e por sua graça subsequente perseverariam. E do mesmo modo, pela sua presciência, ele conhecia aqueles que não creriam nem perseverariam. Tá? Então, para Armínio, Deus é justo. Ele não pode condenar pessoas arbitrariamente para ir para o céu ou para o inferno. Mas Armínio pensa, o supralapsarianismo e o infralapsarianismo, infelizmente, lógica e necessariamente, conduzem à ideia ou à imagem de um Deus arbitrário. E Armínio vai dizer, isso está no seu livro, Uma Análise de Romanos 9, que a justiça de Deus, ela acompanha todos os seus atributos. Tudo aquilo que Deus faz, ele faz com justiça. Portanto, para Armínio, Deus não seria justo, ou seria tudo menos justo, se ele de forma arbitrária, sem levar em consideração a resposta de fé ou de incredulidade dos indivíduos, ele fizesse com que um grupo fosse para o céu e outro para o inferno. Essa é a lógica, a suma da lógica do pensamento de Armínio. Continuando em Uma Análise de Romanos 9, que é esse livro, olha o que ele diz. Não erra aquele que diz que o conhecimento prévio ou a presciência da fé em Cristo é indicado em Romanos 8, 29. Lembra aquele texto? Aos que dantes conheceu, a estes também predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Então, Armínio diz, quem diz que aos que dantes conheceu, a estes predestinou, a ênfase aqui, ou a referência ao conhecimento prévio de Deus da fé em Cristo, não erra, ele está correto, né? E aí ele continua, ninguém é conforme à imagem do Filho de Deus, que é o contexto de Romanos 8, 28 a 30, se não crê nele. Assim sendo, ninguém é predestinado por Deus a essa conformidade, a não ser que seja considerado um crente. A lógica de Armínio é a lógica de Romanos 8, 29. Aos que dantes conheceu, prognosco, conheceu de antemão, a estes predestinou. Em outras palavras, os predestinados são os pré-conhecidos. É o que está em Romanos 8, 29.
Quem são os predestinados para a salvação ou condenação? Os pré-conhecidos. Pré-conhecidos em que sentido? Pré-conhecidos como pessoas que creriam em Cristo pela graça e perseverariam na fé por essa mesma graça, e pré-conhecidos como aqueles que seriam incrédulos e perseverariam na mesma incredulidade até o fim. Os primeiros são salvos, são eleitos para a salvação, os últimos são eleitos para a condenação eterna. Essa é a interpretação de Armínio.